Olá, galera. Meu nome é Cauã e sou da TV Rádio Cidadão. E agora estamos começando mais um programa De Frente com as Crianças. Hoje é dia de entrevista. Estamos com o nosso convidado e diretor da Vigilância Sanitária, Dr. Wagner. Bom dia a todos. Satisfação muito grande estar com vocês aqui. E vamos começar a primeira pergunta com a Vitória. Olá, doutor. Os sintomas da febre amarela podem ser confundidos com os de outras doenças? Sim, todas as doenças infecciosas, né, ela tem uma fase inicial em que elas são muito semelhantes. A febre amarela não é diferente. A pessoa pode sentir uma febre, até pensar que é uma gripe, um resfriado, e depois, na evolução, as diferentes doenças infecciosas é que vão dar os sintomas que a identificam como sendo leptospirose, febre amarela e todas as doenças infecciosas que vocês conhecem. Muito obrigado. Ok. A segunda pergunta é com o Danilo. Eu gostaria de saber como é feito o diagnóstico da febre amarela. Então, Danilo, a doença ela tem, na verdade, 3 fases, né? Um grupo de pessoas, na verdade, para naquela fase inicial que eu descrevi, semelhante a uma gripe, como uma febrícula, que a pessoa toma até um remédio caseiro e passa bem. E às vezes é febre amarela. Então, um grande número de pessoas tem sintomas muito brandos, muito fracos, que se confunde até com uma gripe ou um resfriado. A segundo grupo de pessoas, elas apresentam então febre alta, dor de cabeça, mal-estar, fraqueza, pode apresentar náuseas e vômitos e também para por aí. Aí a pessoa às vezes toma um analgésico, um remédio caseiro e a evolução é normal. Um terceiro grupo de pessoas, ela apresenta então 2 fases. Ela apresenta esses primeiros sintomas, que são febre, mal-estar, etc. A pessoa sente-se bem e em seguida vem a fase então bastante grave, que a pessoa fica com os olhos amarelos, aí há uma agressão muito forte ao fígado da pessoa, ao rim, ela pode ter hemorragia, e neste grupo a mortalidade pode ser até de 50% das pessoas. Vejam como a doença é grave. Então, nesta fase é que vão aparecer, então vai ficar claro que é febre amarela, né? Porque a pessoa fica com icterícia, que fica com os olhos e a pele amarelada. O xixi fica a cor de Coca-Cola, ela pode apresentar um mal-estar muito grande, pode ir para a UTI, e neste caso é feito o diagnóstico através dos exames específicos e há grandes alterações dos exames de sangue, né? Principalmente, por exemplo, como a agressão maior é ao fígado, as enzimas que são chamadas hepáticas sobem muito, ficam muito alteradas, a pessoa perde plaquetas que são um elemento do sangue que faz a coagulação do sangue, ela apresenta hemorragia e tal. Por isso, a mortalidade neste grupamento é muito alta. E daí a importância de tomar a vacina, né, que é a forma de se prevenir para essa doença tão grave. A terceira pergunta é com a Maria Clara. O vírus da febre amarela apresenta mutações? Todos os vírus, né, eles sofrem alguma sorte de mutação ao longo da existência deles. Isso ocorre na natureza. Mas não se tem notícia de mutação do vírus da febre amarela. Tanto que a vacina, o Brasil é o maior produtor dessa vacina no mundo inteiro. Ele é o mesmo praticamente desde a época do Oswaldo Cruz, que tinha muita febre amarela no Rio de Janeiro. E ele foi chamado pelo presidente à época, Rodrigues Alves, para vir combater a febre amarela. Ele teve muito sucesso nessa época, seja através da vacinação, e já naquela época, veja, no século passado, ele foi muito criticado e muito atacado, inclusive pela imprensa, porque havia um certo receio em relação à vacinação. E eu já vou abordar esse assunto, Maria Clara, dizendo o seguinte: vocês provavelmente, e os nossos telespectadores também tomaram um rol muito grande de vacinas. Então começa, olha, BCG, meningo C, hepatite B, difteria, tétano, coqueluche, a Sabin, hemófilos, sarampo, cachumba, rubéola, atualmente HPV, gripe, hepatite A, entre outras, né? E a da febre amarela. Então nós podemos dizer para a população que o grande impacto na melhoria da condição de vida que se deu ao longo dos últimos séculos foi devido à vacinação.
Porque se não tivéssemos tomado todas essas vacinas, nós ou poderíamos ter sucumbido, porque são doenças graves, ou ficado com sequelas, como, por exemplo, no caso da vacina do Sabin. Agora a quarta pergunta é com a Maria Eduarda. Faz sentido a preocupação da parte da população com a segurança da vacina? Então, Maria Eduarda, você vê que absurdo que nós estamos vivendo, né? E aparentemente as pessoas estão com medo da vacina. E isso por quê? Porque saiu na imprensa, parece, né, que uma pessoa que tinha tomado a vacina acabou indo a óbito. Isso foi objeto de investigação e a pessoa realmente tomou a vacina. Acontece que ela tinha problema cardíaco, tinha diabetes, tinha um monte de doenças. E tomava alguns remédios que contraindicavam o uso da vacina. Então, se vocês lembrarem, no começo toda essa epidemia que começou lá na região sul, que começou naquela região lá de Mariporã e Atibaia, as pessoas estavam dormindo na frente das UBS, passando a noite para tomar a vacina. E depois, com a boataria que teria ocorrido esse fato, as pessoas abandonaram a vacinação. E uma dessas pessoas, naquela época, que estavam preocupadas, ela não poderia ter tomado. E ela omitiu, não falou dos problemas que ela tinha. E ela acabou tomando a vacina e realmente teve uma reação muito grave. Para vocês terem ideia, né, não faz o menor sentido você ver uma doença que pode matar 50% das pessoas. A vacina pode ter uma reação adversa, 1 em 1 milhão. Pode ter uma reação adversa não fatal. Pode passar mal, etc., mas não fatal. Nós, em São Bernardo, já aplicamos mais de 300 mil doses da vacina, que é menos da metade ainda do que nós pretendemos vacinar. E não tivemos nenhuma reação grave. Registrada, não houve nenhuma reação grave. Então vocês veem, felizmente, muitos de vocês aqui já tomaram, estão imunes, e vocês me falaram, né? Então alguns não tiveram reação nenhuma mesmo, né? Uma picadinha no local, uma coceirinha, uma coisa muito boba perto do que é a doença, né? Porque a doença sim é grave. A vacina, como todas essas outras que vocês já tomaram, vocês estão saudáveis hoje graças à vacinação, inclusive em relação à febre amarela também. Não faz, portanto, o menor sentido a população ficar com essa preocupação, com esse temor, com esse medo, né? Que é o que nós estávamos conversando antes. É uma fake news, é uma notícia falsa em que as pessoas acreditam mais na notícia falsa do que na realidade da doença. Lembra que a gente estava conversando, né? Você e os seus pais não tomaram a vacina. Agora nós estamos numa área de risco. O nosso temor é que a vacina só se torne eficaz 10 dias depois de você tomar. Então, neste período, você ainda não está protegido. Neste período, você ainda, se pegar a doença, vai ter a doença que pode ser branda ou pode ser muito grave. Então, se a doença chegar na nossa cidade, ela tem um efeito assim, de multiplicador muito rápido. Então, talvez não desse tempo de vacinar toda a população, porque faltam ainda 300 e poucas mil pessoas para serem vacinadas. E aí, se ela chegasse, como é que nós íamos fazer isso, né? Será que íamos voltar àquela situação de ficar dormindo na porta de UBS? O certo, então, é tomar a vacina e tocarmos na nossa vida, né? Esse é um problema que São Bernardo não quer ter. A quinta pergunta agora é da Stephanie. Como a população pode ser prevenida contra a febre amarela? Então, Stephanie, a prevenção correta é a vacina, porque a doença, na verdade, para vocês terem ideia, a doença não tem tratamento. Ela não tem tratamento. Tudo isso que eu falei para vocês, da pessoa ter que ficar com hemorragia, etc., vai para a UTI, mas o médico trata aquilo que se apresenta. Se a pessoa teve uma hemorragia, então você vai tratar a hemorragia. Se ela apresentar lá problema no fígado, vai tentar corrigir aquilo. Mas a doença em si não tem tratamento. Vejam que situação terrível, né? E eu digo mais, Stephanie. Nós, na cidade, temos o nosso sistema de saúde. São Bernardo, felizmente, é um sistema muito bom. Mas as outras doenças, como infarto, derrame, né, os acidentes nas vias públicas, né, a violência, infelizmente, que a gente vive, não vão parar, vão continuar. E se vem uma doença com essa gravidade que é da febre amarela e as pessoas precisarem dos hospitais, eu acho que ficaria complicado, né?
sistema ia ficar assim, como é que nós vamos atender todo mundo, né? Porque este é o problema. Da mesma forma que em 2015 São Bernardo teve quase 3 mil casos de dengue, e nós ainda vamos abordar isso, o mosquito envolvido no mesmo processo é o mesmo mosquito da dengue. O que vale dizer? Que nós poderíamos ter 3 mil casos de febre amarela em São Bernardo. Vocês já pensaram com uma doença grave dessa lidar com 3 mil casos? Não é assustador? E aí toma vacina, o problema está resolvido. Está resolvido. Porque nós temos que fazer 3 coisas, então. E aí, parabéns a vocês, né, jovens, crianças, dando uma lição de cidadania à população de São Bernardo, tomando a vacina, né? E então, uma outra coisa, né? Se as outras doenças parassem, bom, vamos enfrentar a doença que está se apresentando. Mas, além disso, nós temos que pensar que o principal envolvido é o mosquito. Porque também, se não tiver o mosquito, também não tem a febre amarela, nem a dengue, nem a zika, nem a chikungunya. Então, precisa, além do esclarecimento, que esta é a parte bacana que vocês estão fazendo, cidadania, né? Nós temos que tomar a vacina e combater o mosquito. Se todo mundo toma a vacina, combater o mosquito, nem dengue, nem zika, nem chikungunya, nem febre amarela a gente vai ter. Então, vocês veem que a gente tem nas nossas mãos uma arma muito potente, segura, eficaz, para combater um mal tão grande, não é verdade? Então, é isso que nós temos que fazer, querida. A sexta pergunta agora é com o Lucas. O que é a febre amarela silvestre? Então, Lucas, nós vimos na imprensa, e por isso, naquele início, né, quando as notícias começaram a aparecer, as pessoas ficaram preocupadas. É assim, a febre amarela sempre existiu, mas ela estava confinada, estava localizada no ambiente silvestre, ou seja, nas matas. E o mosquito que transmite essa febre amarela silvestre é um mosquito que vive na mata. E ele não vem para a cidade, ele fica só na mata. Com as pessoas adoecendo e vindo para as cidades, ela vai encontrar o quê? O Aedes aegypti, que vive nas cidades. Então, se ela vier doente lá da região em que ela contraiu a silvestre, no meio da floresta, e vem para o ambiente urbano, e o mosquito picar essa pessoa, ele vai adquirir, no caso o Aedes aegypti, vai picar a pessoa, vai adquirir o vírus. E se ela picar uma outra pessoa, ela vai transmitir a doença. É assim que começa. E como no caso da dengue, que vocês viram 3 mil casos em São Bernardo, a coisa é meio explosiva, né? O mosquito contaminado, ele pica um, pica outro, e outra pessoa que está doente, outro mosquito pica, e assim aquilo vai se multiplicando. Por isso essa gravidade, né, que tem esse caráter de risco epidêmico. Por isso a preocupação dos órgãos de saúde pública de vacinar correndo. Então, embora a gente denomine a febre amarela silvestre da urbana, é porque a silvestre é transmitida no ambiente de floresta, de mata, por um tipo de mosquito. E a urbana seria transmitida pelo Aedes aegypti, que muitas das nossas casas ainda têm o mosquito. Por isso, combater o mosquito é fundamental. E a próxima pergunta é o Denilson. Como a doença é transmitida? Então, a doença não é contagiosa, isso é que é interessante, né? Uma pessoa que está doente lá, mesmo na UTI do hospital, os médicos e tal, não precisa nem tomar muitos cuidados, assim, de isolamento e tal, porque ela não transmite de pessoa para pessoa. Ela só transmite pela picada do inseto, mosquito contaminado. Então, o que acontece? O mosquito pica uma pessoa doente, ou até lá o macaco que morreu. O macaco, coitado, ele é que nem nós. Ele não transmite a doença. Ele pega a doença como nós podemos pegar e ele também morre. Então, naquela região lá de Mariporã, morreram 250 macacos. A maioria com febre amarela. Então, ele funciona como um hospedeiro, tal como o ser humano. E aí, quando o mosquito pica um animal ou uma pessoa doente, ela, ao sugar o sangue da pessoa, o vírus está lá naquele sangue, vai para as glândulas salivares do mosquito, veja só. Lá ele vai se multiplicar nas glândulas salivares e quando ele pica outra pessoa, olha que o mosquito como ele é danado. Olha como ele é danado. Ele injeta um pouco da saliva dele,
que tem um anestésico e um anticoagulante. Veja, o sangue não vai coagular na trombinha dele. E para a gente não sentir. E ao fazer isso, ele inocula também o vírus. E aí a gente adquire a doença dessa forma. Então, e aí ele cai na nossa corrente sanguínea, começa a se multiplicar, e aí vem todo esse rol de sintomas que eu descrevi para vocês. Então, a transmissão é só pelo mosquito contaminado. E se o mosquito não estiver contaminado, ele pode picar e não vai transmitir, certo? Agora a próxima pergunta é com o Matheus. Qual a época do ano que a doença é mais comumente? Então, vê que interessante, né? Como está ligado ao ciclo de vida do mosquito, a gente percebe que no inverno tem pouco mosquito, porque ele gosta de temperaturas entre 23 e 27 graus, que acontece exatamente no verão. Então, na fase que precede o verão, né, na primavera e depois talvez no outono, ainda há essa coisa. E se a gente for ver a estatística da morte até dos macacos, ela aumenta no verão, depois cai no inverno e tem esse ciclo que prossegue de acordo com as estações do ano. Então, até eu confesso a vocês que minha preocupação tão grande com a população de São Bernardo, fez um pouco de friozinho esses dias aí, não foi? Madrugada, a gente até puxou a coberta, né? E eu fiquei falando, ainda bem, né? Ainda bem, porque se o inverno chegar um pouco antes, os mosquitos vão cair e o ciclo da doença, então, também tende a cair. O que vale para dengue, zika e chikungunya. Quer dizer, a incidência maior é no verão, depois, com a ocorrência de temperaturas mais baixas, a população de insetos cai e cai também a incidência dessas doenças. E a última pergunta: depois de quanto tempo após receber a vacina eu posso doar sangue? Ah, ok. Então, a pessoa quando vai doar sangue, veja que iniciativa nós tivemos em São Bernardo, e até para o raciocínio de vocês, né? Se toda a população se vacinasse, como nós desejamos, elas iam ficar por um período sem poder doar sangue, e aí ia faltar sangue. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos o nosso hemocentro e pedimos às pessoas que fossem lá doar o sangue, e após a doação, ela tomaria a vacina. Então, ela já fazia as duas coisas ao mesmo tempo. E graças ao bom Deus, a gente teve um número muito grande de pessoas que foram lá doar sangue. Por quê? A pessoa que toma a vacina fica 30 dias sem poder doar o sangue. Então, vejam, se a população toda doasse, ia haver um grande desabastecimento de sangue, né, que é imprescindível em cirurgias, em acidentes, a necessidade de sangue. Então, por 30 dias, a pessoa fica impedida de doar sangue. E é isso, e muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de acrescentar só uma coisa, então, se me permitem. Agradecer ao Afonso Torres pela iniciativa, né, de um serviço de utilidade pública. O Afonso sempre preocupado com a comunidade, zelar pela saúde das pessoas é um trabalho fundamental. Muito obrigado ao Afonso. E acrescentar, então, como ponto final, né? Não se preocupem com o efeito colateral da vacina, já vacinamos 320 mil pessoas em São Bernardo, nenhuma reação adversa, a vacina é segura. Eu estive em alguns desses locais para fazer a vacinação casa a casa, né? E tinha lá dois senhores lá. E eu cheguei para eles e perguntei, vocês já tomaram a vacina? Eles falaram, não, ainda não tomei, não vou tomar. Mas por quê? Não, eu ouvi dizer que a vacina faz mal. Ouvi dizer, olha, eu sou médico, né? E aí um desses senhores, e você tomou? Perguntou para mim. Você deu para sua mulher, para seus filhos? Claro que eu tomei. Claro que eu dei para minha mulher, para meus filhos. Quer dizer que eu viria diante de crianças tão maravilhosas e falar, tome a vacina, sabendo que ela podia causar o mal? O que causa o mal é a doença. A doença causa o mal. A vacina não, ela é uma coisa que veio para o bem. Desde aquilo que eu falei para vocês, né? Tantas vacinas, quantas vidas foram salvas, hein? E mais uma agora da febre amarela, se nós tomarmos, vamos salvar muitas vidas. Muito obrigado a vocês, então.